Bom dia, eu me chamo Camilo Alves, sou discente do primeiro período do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa. Hoje eu vou apresentar um pequeno seminário sobre estruturas moleculares, modelo RPSV e polaridade molecular. Trabalho direcionado pelo professor Luiz César, que ministra aulas de Química Geral ao curso de Biotecnologia. Geometria molecular é o formato que uma molécula assume no espaço em virtude do posicionamento de seus átomos em torno de um átomo central. Como assim? Bem, cada molécula apresenta uma forma. Essa forma se baseia na maneira como os átomos que compõem a molécula estão dispostos em torno de um átomo central, sendo que essa molécula, para ter uma estrutura molecular, deve ter no mínimo dois átomos, mais de dois átomos. A disposição dos átomos em uma molécula está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, RPSV, que afirma que os elétrons presentes na nuvem eletrônica ao redor de um átomo central se repelem pelo fato de que eles têm cargas negativas, cargas iguais, ou seja, se afastam. Esse afastamento altera o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. A teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência aponta que os pares eletrônicos do átomo central se comportam como nuvens eletrônicas que se repelem e, portanto, tendem a manter a maior distância possível entre si. Mas como as forças de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre o átomo seja desfeita, essa distância é verificada no ângulo forma geométrico espacial, que gera uma forma geométrica. Por exemplo, aqui na água, no H2O, eu tenho quatro nuvens eletrônicas, e essas quatro nuvens eletrônicas vão tentar manter determinada distância entre si, formando uma geometria. As geometrias mais comuns obtidas são as geometrias linear, triangular, angular, tetraédrica, piramidal, bipiramidal e octaédrica, sendo que toda molécula biatômica assume geometria plana, ou seja, a geometria linear, angular e triangular são planas, e as outras são espaciais. Na geometria espacial, não é possível ilustrar uma molécula em um único plano, porque as moléculas são tridimensionais. Os átomos se dispõem em diferentes formas no espaço. A geometria de cada molécula é um dos fatores mais importantes para determinar as propriedades das substâncias, por exemplo, polaridade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, dureza, dentre diversos outros fatores. O primeiro tipo de geometria é a geometria linear, e ela ocorre quando há uma molécula diatômica de dois átomos ou uma molécula triatômica de três átomos, no qual o átomo central está ligado diretamente aos outros dois átomos. No caso da molécula triatômica, eu não vou ter nuvem eletrônica não ligante. Todos os meus elétrons vão ser compartilhados. Aqui no exemplo 1, eu tenho o iodo, que são dois átomos de iodo ligados por uma ligação simples. E aqui no exemplo 2 eu tenho o disulfeto de carbono, CS2, em que eu tenho um átomo de carbono ligado diretamente a dois átomos de enxofre. Nessa estrutura, todos os quatro elétrons da camada de valência do carbono estão participando das ligações químicas, ou seja, eu não tenho nenhum elétron que fica como radical, fica sem ser compartilhado. A minha segunda estrutura é a geometria angular, em que eu vou ter uma molécula triatômica, ou seja, de três átomos, sendo que o átomo central também vai se ligar diretamente aos outros dois átomos. Essa ligação ela apresenta obrigatoriamente uma ou duas nuvens eletrônicas não ligantes. Eu vou dar aqui o exemplo da água. A água, H2O, é composta por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, sendo que o número de elétrons na camada de valência do oxigênio é equivalente a 6. E aqui na molécula da água eu só estou usando 2 dos meus elétrons. Então eu vou ter... Isso aqui são elétrons. Então eu vou ter
duas nuvens eletrônicas, dois pares de elétrons livres. No dióxido de enxofre, no SO2, eu tenho duas moléculas de oxigênio e uma molécula de enxofre, sendo que o enxofre, que é da mesma família que o oxigênio, também tem 6 elétrons na camada de valência, e aqui ele está usando 3 desses elétrons, ou seja, eu vou ter outros 3, um par de elétrons e um radical livres. A minha terceira estrutura é a geometria trigonal plana, em que eu vou ter uma molécula tetratômica de 4 átomos, no qual o átomo central vai se ligar diretamente aos outros 3. Nessa estrutura, não há nuvem eletrônica não ligante. Todos os elétrons do átomo central são compartilhados com os outros átomos. No meu primeiro exemplo, eu tenho o triidreto de boro, BH3, composto por 3 hidrogênios e um boro. Nessa molécula, todos os 3 elétrons da camada de valência do boro estão participando das ligações químicas. No metanal, o segundo exemplo, ocorre a mesma coisa. Todos os elétrons da camada de valência do carbono, que são 4, estão sendo compartilhados com os outros átomos. A próxima estrutura é a geometria piramidal, em que eu vou ter uma molécula também tetratômica de 4 átomos, cujo átomo central se liga diretamente aos outros 3. Só que a diferença dessa para a geometria trigonal plana é que nesse caso eu vou ter elétrons livres, que vão ocupar uma posição aqui em cima do meu átomo central, que vai repelir os outros elétrons que estão fazendo ligações. Aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho o pH3, hidreto de fósforo, sendo que eu tenho 4 átomos, um átomo de fósforo ligado a 3 átomos de hidrogênio, e nessa formação, apenas 3 dos 5 elétrons da camada de valência do fósforo estão participando das ligações químicas. Logo, há uma nuvem não ligante, um par de elétrons não ligantes. No segundo exemplo, a mesma coisa. Eu vou ter 6 elétrons na camada de valência do enxofre, só que só 3 estão sendo utilizados. Então eu vou ter um par de elétrons e um radical livre. A próxima estrutura é a geometria tetraédrica. Nela, eu tenho 5 átomos, uma molécula pentatômica, cujo átomo central não apresenta nuvem eletrônica não ligante. Todos os elétrons do meu átomo vão ser compartilhados. Por exemplo, no tetraidreto de silício, há 5 átomos, um átomo de silício ligado a 4 átomos de hidrogênio, sendo que todos os 4 elétrons da camada do silício estão participando das ligações químicas. Na amônia ocorre a mesma coisa. O nitrogênio ele está compartilhando os 4 elétrons que ele tem, sem ter nenhum radical livre. Aqui no caso dessa imagem, ele está ionizado, mas vamos só ignorar isso aqui. Na minha sexta estrutura, eu tenho a geometria bipiramidal, que segue esse seguinte modelo, que está destacado em vermelho. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula hexatômica de 6 átomos e não vai ter nuvem eletrônica não ligante. Por exemplo, no pentaidreto de fósforo, eu tenho 5 átomos de hidrogênio e um de fósforo. E todos os elétrons da camada de valência do fósforo estão participando das ligações. Aqui no pentacloreto de fósforo ocorre a mesma coisa. O fósforo está compartilhando todos os elétrons que ele tem na camada de valência dele. Então eu não vou ter elétrons não ligantes, nuvem eletrônica, nem radicais. A próxima estrutura é a geometria octaédrica, que segue esse modelo destacado em vermelho, em que eu tenho um átomo central ligado a 6 outros átomos.
sendo que eu também não vou ter nuvem eletrônica. Todos os meus elétrons do átomo central vão ser compartilhados. Por exemplo, no hexafluoreto de enxofre, no F6, em que eu tenho um enxofre ligado a 6 flúors, todos os elétrons do enxofre, que são 6 no total, na camada de valência, estão sendo compartilhados. E no segundo exemplo, no hexaamoníaco de cobalto, o cobalto também está compartilhando todos os elétrons dele. Então, eu não vou ter nuvem eletrônica. Como foi dito anteriormente, a estrutura de uma molécula evidencia várias propriedades dela, bem como a polaridade. A polaridade de uma ligação está relacionada à ligação de elétrons ao redor dos átomos. Se essa distribuição for simétrica, a molécula será apolar. Se for assimétrica, essa substância pode ser considerada polar. A polaridade das moléculas pode ser visualizada quando sua substância constituinte for submetida a um campo elétrico externo. Se as moléculas se orientarem em decorrência da presença desse campo, ou seja, se uma parte for atraída pelo polo positivo e outra parte atraída pelo polo negativo, então a molécula é polar. Já se a molécula não sofre atração nem repulsão, ela é apolar. Por exemplo, quando atritamos bastante um bastão de vidro com uma flanela, ele fica carregado positivamente. Se o aproximarmos de um filete de água que cai de uma torneira, veremos que a água não continuará caindo na trajetória retilínea vertical, mas ela será atraída pelo bastão, sofrendo um desvio. Isso mostra que a água é polar, mas se fizermos essa mesma experiência com um filete de óleo, ele não sofrerá desvio na sua trajetória, mostrando que suas moléculas são apolares. Mas afinal, o que é polaridade? Como o próprio nome já diz, se uma molécula é polar, ela tem polos. Se ela é polar, ela não tem polos. Mas o que é ter polos? Ter polos significa que a molécula vai apresentar um polo positivo e um polo negativo, tendo dois centros eletrônicos. Se a molécula é apolar, isso quer dizer que a distribuição dos elétrons das ligações químicas existentes nessa molécula estão distribuídos de forma homogênea. Logo, ela não apresenta polo positivo nem polo negativo. Aqui no meu exemplo da esquerda, eu tenho uma molécula apolar. Toda molécula constituída por dois átomos iguais é apolar, porque tem a mesma quantidade de elétrons e eles vão ser distribuídos da mesma forma. Agora, no meu exemplo da direita, em que eu tenho o cloro e o hidrogênio, os elétrons estão muito mais concentrados no cloro. Ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. É possível determinar a polaridade de uma molécula analisando sua estrutura de diversas formas. Uma das principais formas é analisar os vetores criados a partir das ligações químicas de determinada molécula. Se esses vetores se anularem, a molécula é apolar. E se eles não se anularem, essa molécula é polar. Aqui eu tenho como exemplo o BF3, que é trigonal, porque eu tenho um átomo central ligado aos outros três, e eu não tenho nuvem eletrônica, eu não tenho elétrons livres, nem radicais. E, bem, como eu vou determinar o sentido dos meus vetores? Por eletronegatividade. Caso não se lembre, a linha da eletronegatividade é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bário, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ela cresce assim. Agora eu vou comparar o bário com o flúor. Quem é mais eletronegativo? O flúor, já que o bário nem aparece na fila de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade de segurar e atrair elétrons, ou seja, os meus elétrons vão estar mais concentrados no flúor. Eu vou ter esse direcionamento dos elétrons. Só que, quando eu tenho uma estrutura trigonal, o que eu vou ter que fazer para ver se ela se anula ou não? Eu vou ter que seguir a regra do octeto, ou a regra do paralelograma, que determina que quando eu tenho
dois vetores assim, eu tenho também um vetor resultante. E eu posso ver que esse vetor resultante está na mesma direção, só que em sentidos opostos que o de cima. Então, eu posso dizer que eles se anulam. Como eles se anulam, essa molécula é apolar. Apolar. Essa aqui é bem facinha. Tipo, eu tenho o oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então eu vou ter as setas direcionadas para o oxigênio. É óbvio que elas se anulam, não preciso nem seguir nenhuma regra. É isso. Então, para determinar a polaridade por vetores, eu tenho que seguir os vetores, me baseando na eletronegatividade. E se esses vetores se anularem, a molécula é apolar. No caso aqui, as duas moléculas são apolares. Se não se anularem, é polar. O meu segundo método de verificar a polaridade de uma molécula é comparando o número de átomos iguais ligados ao átomo central e o número de nuvens eletrônicas. Aqui no meu primeiro exemplo, NH3, eu tenho 3 átomos iguais, 3 hidrogênios, e eu tenho uma nuvem eletrônica. 3 é diferente de 1. Os meus elétrons estão muito mais aqui do que na nuvem eletrônica. Então, como os valores são diferentes, a molécula é polar, ela tem polo polar. Aqui no meu segundo exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio e nenhuma nuvem eletrônica. Também é polar, porque os elétrons estão muito mais concentrados no número de ligações do que no número de nuvens. Polar. Aqui no meu último exemplo, eu tenho água novamente, já usei esse exemplo, e eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e 2 nuvens eletrônicas, 2 pares de elétrons. Como eles são iguais, a água é apolar. Ela não tem polo. Os elétrons estão bem distribuídos dentro da molécula. Essa aula eu espero que tenham gostado. Esses foram os sites nos quais eu baseei minha pesquisa. Muito obrigado.